A gente sabe quem deu o verdadeiro golpe no Brasil. A gente sabe que ele está sendo injustiçado e perseguido. E ele hoje optou de fazer o que o filho fez e dar essa coletiva como alguém da resistência do que como alguém preso e calado e impedido de falar com os próprios aliados do partido. Talvez o Bolsonaro tenha um as na manga e ali na frente mostre uma jogada que deixa todo mundo embasbacado, de queixo caído. Tomara! Bolsonaro reage à decisão do STF. Estão com pressa, muita pressa. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu na quarta-feira por unanimidade aceitar a denúncia contra Bolsonaro. Com isso, o presidente e os demais passam a condição de réus no processo. Bolsonaro criticou a velocidade em que se deu o trâmite no STF. Estão com pressa, muita pressa. O processo contra mim avança numa velocidade 14 vezes maior do que o mensalão e pelo menos 10 vezes mais rápida que a de Lula na Lava Jato. E o motivo? Nem tentam mais esconder. A própria imprensa noticia, abertamente e sem rodeios, que a motivação não é jurídica, mas política. O tribunal tenta evitar que eu seja julgado em 2026, pois querem impedir que eu chegue livre às eleições porque sabem que nenhuma disputa justa não há candidato capaz de me vencer, escreveu em sua conta na rede social X. E Bolsonaro tem total razão. Jair e Michele venceriam Lula no segundo turno, diz nova pesquisa. É isso mesmo. De acordo com a pesquisa Futura Inteligência, divulgada nesta quarta-feira, se as eleições de segundo turno fossem hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro venceria o presidente Lula com 51,1% dos votos, contra 37,3% do petista. Michele também venceria Lula. Ao colocar Lula e Michele Bolsonaro no segundo turno, a pesquisa conseguiu mostrar que petista também perderia para a ex-primeira-dama. Ela teria 35,3% e ele 29,9%. Seria um empate técnico, mas com vantagens numéricas para a mulher de Jair Bolsonaro. Então, Bolsonaro tem total razão em suas críticas. Querem condená-lo o mais rápido possível para tirá-lo da eleição, tendo em vista que o cachaceiro não ganha mais nem de síndico de prédio. Sobrinho de Bolsonaro diz que fugiu para a Argentina e reclama da demora para a anistia. É isso mesmo. Cerca de um mês após se tornar réu por tentativa de golpe, Léo Rodrigues de Jesus, mais conhecido como Léo Índio, sobrinho do ex-presidente Bolsonaro, revelou estar foragido na Argentina. Na entrevista, Léo Índio afirmou estar na Argentina há 22 dias e que dentro de pouco mais de 2 meses precisará se apresentar às autoridades argentinas para atualização de seus documentos. Embora tenha se mostrado cauteloso quanto à sua localização exata, o próprio Léo Índio confirmou que ele está no país vizinho, sem dar mais detalhes sobre sua rota de fuga. O sobrinho de Bolsonaro ainda criticou a falta de ação de parlamentares aliados ao bolsonarismo, em busca da aprovação de um projeto de anistia para os envolvidos no que chamam de tentativa de golpe. Sobre sua participação nos eventos, Léo minimizou a envolvência, afirmando que foi incluído no processo apenas por tirar selfie na Praça dos Três Poderes. Não houve nenhuma imagem que me colocasse e me enquadrasse em nenhum dos crimes, confirmou. Eu confesso ao público do Bradock que eu tenho tido muita dificuldade em entender a estratégia do ex-presidente, né? Eu gostei muito de vê-lo cara a cara com seus algozes, né, que é um julgamento politizado, um justiçamento, na verdade, um show trial soviético, e ele estar lá presente olhando no olho, repetir um pouco o que o Trump fez aqui nos Estados Unidos, isso foi importante. E ele hoje optou por não ir e dar essa coletiva e falar dessas coisas. Mas ele também disse, por exemplo, que o candidato A é Jair, o B é Messias e o C é Bolsonaro. E tem algumas pessoas que são levadas a acreditar que de alguma maneira isso vai acontecer. Talvez o Bolsonaro tenha um as na manga. Infelizmente são as mesmas pessoas, e a gente tem que ser sincero com a audiência aqui, que no passado ficaram produzindo aqueles tic-tac, 72 horas, xadrez 4D, o ladrão não sobe a rampa. Todo mundo vai lembrar disso. E como é que nós estamos hoje? Como é que essa estratégia funcionou? Então eu vi, por exemplo, que o Paulo Figueiredo andou criticando também a estratégia do bolsonarista, do Bolsonaro, que seria uma pessoa genuína, preocupada com o país, mas não um grande estrategista, e aí já tem uma turma, uma ala que não aceita nenhuma crítica indo para cima dele, mas eu acho que ele tem um ponto. Eu me questiono qual é a estratégia dele e tenho dificuldade em entender. Foi como eu postei mais cedo, e vou reproduzir aqui, porque se alguém na plateia
souber a resposta, eu sou ouvidos abertos. Eu quero o melhor para o Bolsonaro, para o Brasil, né? Se Bolsonaro sabe que vai ser preso, está difícil compreender qual é a estratégia dele. Se ele não sabe, então me parece muita ingenuidade. Eu não sei exatamente em que ele está apostando. Manifestação dia 6, Trump chegando num cavalo alado branco para salvá-lo. Nada disso me parece que vai fazer um recuar. Aliás, Alexandre de Moraes, eu estou aguardando a decisão do meu pedido, minha petição em relação a meus recursos para o tratamento do câncer, mas a gente já sabe a resposta. Eu vi que hoje ele negou prisão domiciliar para um dos réus golpistas do 8 de janeiro com um estágio avançado de câncer. Então, alguma coisa na postura do Alexandre de Moraes, ou da primeira turma, que seja, faz alguém ter algum indício de que exista alguma possibilidade de pacificação, de acordo, de concessão ali na frente? Eu estou com muita dificuldade em enxergar isso. Então, o Bolsonaro só falou verdade. A gente sabe quem deu o verdadeiro golpe no Brasil. A gente sabe que ele está sendo injustiçado e perseguido. Nós sabemos disso. Mas o que vai acontecer a partir dessa constatação? Ele vai ser preso. Está muito claro que ele vai ser preso nesse julgamento politizado. Então, eu não estou entendendo. Tomara, né? Tomara que ele seja um estrategista muito mais brilhante do que eu conseguiria sequer vislumbrar e que tenha não, 5 ases na manga. 5. E ali na frente mostre uma jogada que deixa todo mundo embasbacado, de queixo caído. Tomara. Eu vou ser o primeiro a torcer por isso. Hoje, eu olho com muita dificuldade de entender. Às vezes não me parece estratégia política. Às vezes me parece um ser humano cansado, que não pensa numa hipótese de fazer o que o filho fez, porque, sei lá, e está aceitando o destino. E vamos ver qual é. Me parece muito mais isso, às vezes. E eu lamento, porque eu acho que o Jair Bolsonaro tem muito mais a contribuir como alguém da resistência do que como alguém preso e calado e impedido de falar com os próprios aliados do partido, né? Recomendo, inclusive, que notem a mudança de tom do próprio deputado Eduardo Bolsonaro ao tomar a decisão de permanecer nos Estados Unidos, o que o libertou, para ser mais enfático e incisivo em relação às denúncias que vem fazendo da ditadura em que vivemos hoje no Brasil. Com toda certeza, inclusive é bem palpável essa mudança do Eduardo, e confesso que até eu fico aqui, olhando pelo lado humanitário mesmo em relação ao presidente Bolsonaro. Muitas vezes eu penso, ele está com 70 anos, presidente, vai para uma embaixada, sai correndo, não importa o que vão falar, defende o Brasil lá de fora, porque realmente a gente sabe dos abutres, né, que estão querendo literalmente o que ele denunciou hoje nessa coletiva. Ele denunciou, ele disse, né, que se ele fosse preso, ele daria muito trabalho e provavelmente iam querer ele morto. E quem é que duvida, né? Mas antes de ainda de passar para o Dr. André Marcília, que eu já sei que ele já está aí com as palavras prontinhas para falar, chegou um vídeo do Nicolas a respeito desse assunto fresquinho. Então vamos assistir, aí eu já passo logo na sequência para o Dr. André Marcília. Façam as contas comigo. Um tribunal que tem 5 ministros. O primeiro, Alexandre de Moraes, que ele mesmo julga se ele é parcial ou não. O outro, Flávio Dino, que é amigo do Lula desde quando o Dino era magro. Terceiro, ministro, era ex-advogado do Lula, Zanin. O quarto e o quinto foram indicados pelo PT. Senhores, vocês estão de sacanagem? Vocês vão falar comigo que esse julgamento é sério? Que é um julgamento imparcial? Horas, os próprios advogados falaram recorrentemente que eles não tinham acesso às provas. Em qualquer país normal, isso já seria motivo de nulidade. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, todo amostradinho, quis colocar lá os vídeos do dia 8, da baderna que foi feita aqui. Por que não exibiu do MST? Por que não exibiu o vídeo do ministro Benedito, que chega para ele quando anuncia a vitória do Lula e fala assim, missão dada é missão cumprida? Por que ele não explicou isso para todos? É claro que não, porque isso de fato é um golpe. Ninguém até hoje veio falar isso. E ele ainda tem a pachorra, porque é muito fácil esconder atrás de uma toga, o difícil é andar no meio do povo, para poder dizer que ali naquelas imagens não tinha batom e nem Bíblia. É claro que naquelas imagens ali não tinha, porque a pessoa que está sendo condenada a 14 anos, nem aqui dentro entrou, mas estava com uma... Toma cuidado comigo aqui, hein? Estava com uma grande arma, um batonzinho. Imagina se os ministros andassem pelas federais do Brasil. É pichação para tudo quanto é lugar.
E outra, não eram vocês mesmos que defendiam que pichação era liberdade, né? É tudo bem fazer isso. E agora quer condenar essa pessoa com 14 anos. Vou falar uma coisa pra você aqui que eu não estou falando pra eles, porque eles, meu filho, é só o Espírito Santo para mudar mesmo. Agora, eu falo pra você, brasileiro, que tem no mínimo 2 neurônios. Não precisa gostar do Bolsonaro. Não precisa achar que para poder estar do lado dele, você tem que, enfim, gostar do outro. Agora, seja justo. É inacreditável você falar que esse cara vai para a cadeia porque ele tentou dar um golpe fictício lá dos Estados Unidos, enquanto não tem nenhum corrupto da Lava Jato preso, enquanto não tem nenhuma pessoa que comete crimes sérios nesse país, como no PCC e no CV, estão sendo soltos pelo STF. É inacreditável a vergonha que se tornou o STF. Vocês, sim, são os covardes e têm manchado a história desse país. Mas pode ficar calmo, tenham paciência e um dia nós venceremos. Obrigado, presidente. Senhores e senhoras parlamentares, assumimos agora Aliás, Nicolas, tô sempre municiada com o mesmo tipo de arma de Débora, né? Que não é meramente uma cabeleireira, é mãe e tem 2 filhos e aguarda a justiça. Mas então vamos lá, doutor André Marcília, a pauta da mídia foi, né? O que a presença do Bolsonaro ou não impacta também no julgamento, no aspecto jurídico e político. Então vamos fazer a nossa vez aqui, a nossa hora de analisar nesse sentido, porque a mídia extrapolou nessa análise como se não tivesse mais nada para apontar, né? Parece que não viram os vídeos que o Moraes jogou ali como se nada fosse, né? Não sendo, ou pelo menos, né, sendo o juiz e não parte do processo. Fabi, eu tô com consta nessa, eu também não entendo muito a estratégia do Bolsonaro. Aliás, a coisa que eu mais escuto por aí, circulando por este mundão afora, a coisa que mais me perguntam é essa. Qual é a estratégia do Bolsonaro? E eu também tenho dificuldade de entender, a menos que a estratégia dele seja aguardar ser preso e, ao estar preso, se tornar uma espécie de mártir e tal. Porque é isso, se ele for preso, claro, essa prisão vai ser política e ele, como um líder que vai conseguir politizar isso. Mas será que é isso que ele está querendo? Será que é isso que ele está aguardando? Acho que não, ou acho difícil, pelo menos ele não deu até agora indicativo nenhum nesse sentido. A prisão, ou a possível prisão dele, não seria inclusive simplesmente encarcerá-lo. É bom que se diga, ele até menciona, né, que enfim que iriam querê-lo morto. Eu acho que certamente iriam querê-lo morto politicamente, e isso vão fazer. Eles vão encarcerá-lo, eles vão provavelmente colocar uma tornozeleira, essa tornozeleira vai impedir que ele suba em palanques e saia das cidades, etc. Já tentaram, aliás, o PT fez pedidos nesse sentido para que ele não pudesse entrar nessa ou naquela embaixada, criaram um roteiro por Brasília bizarro, onde ele não poderia ir, como se houvesse campos minados e coisas do gênero, e o próprio Bolsonaro tem, enfim, recebido, portanto, indicativos de que ele também teria a sua palavra, ou pode ter a sua palavra cerceada a partir do momento em que houver uma condenação. Então, se houver uma morte política, vamos dizer, do Bolsonaro, e ele sair do cenário político do ano que vem, enfim, como ele vai reagir a isso? Ele pode até se tornar um mártir como figura pública, mas a influência política que nós vimos, inclusive nas eleições municipais desse ano, que foi expressiva, imagina que ele não poderá ter no ano que vem. Se tudo estiver fora do tabuleiro, qual será a vantagem dessa prisão? Então, é difícil realmente entender o que se passa. João Victor Teófilo, fala, João. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou ontem que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou dar um golpe e contribuir para o assassinato do petista. Em entrevista a jornalistas no Japão, o chefe do executivo declarou que não dá palpite, mas se seu antecessor for culpado, deverá ser punido. Abre aspas. É visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país. É visível por todas as provas que ele tentou contribuir para o meu assassinato, para o assassinato do vice-presidente e para o assassinato do ex-presidente da Justiça Eleitoral Brasileira. Todo mundo sabe o que aconteceu nesse país. Fecha aspas. Nós estamos vendo imagens aí, Pitori, do presidente lá no Japão. Ele também criticou Bolsonaro por alegar ser alvo de uma perseguição política. Relembrou que foi impedido de disputar as eleições de 2018 e sugeriu que seu adversário reconheça seus atos. Abre aspas. Não adianta agora ele ficar fazendo bravata dizendo que está sendo perseguido. Ele sabe o que aconteceu. Só ele sabe o que ele fez e ele sabe que não foi correto. E não adianta ficar pedindo anistia antes do julgamento. Quando pede anistia antes do julgamento, significa que ele foi o culpado. Fecha aspas. Lula disse esperar que a justiça
faça justiça e que Bolsonaro seja punido caso seja culpado. Abre aspas. Ao invés de chorar, caia na realidade e saiba que você cometeu um atentado contra a soberania desse país. Fecha aspas. Olha, se ele quiser justiça mesmo, ele tem que voltar para a cadeia. Que só, a única questão foi o CEP, né? De onde eu sei, foi só o CEP que teve problema ali. Se ele quiser justiça, o Lula tem que voltar para a cadeia. É de onde nunca deveria ter saído. Condenado em 3, 4 instâncias, ele nunca deveria ter saído de lá. Na verdade, toda essa manobra para devolvê-lo ao poder, foi isso que aconteceu, né? Diante de tudo que a gente viu e assistiu, calados ficamos, é para que ele pudesse chegar onde está hoje, levando a Janja a passear, com o meu dinheiro, com o seu. É isso aí. Agora, se ele quer justiça de verdade, né? Volta para a cadeia, Lula. Volta para a cadeia. Devolve os bilhões da sua organização criminosa. Eu acho que fica fácil da gente resolver essa questão. Quer justiça? Ah, não pode pedir anistia porque acaba se tornando um réu confesso. Você já entendeu, ou não, né? Não dá para cobrar a inteligência do Lula, né? A estranha sensação do raciocínio. Muito, né? menos honestidade intelectual. Exato, né? mas o que a gente está tentando dizer aqui é o seguinte: Lula querer falar de Bolsonaro, sobre justiça, sobre... Meu Deus do céu. Olha o Bogo aqui, vamos ouvir o Bogo? Bogo, bom dia, seja bem-vindo, Bogão. Bom dia, Vitória, bom dia, doutor Cláudio, João, todos que nos acompanham. O Lula não precisa de atentado, nem deve fazer, é óbvio, mas ele já morreu politicamente, já acabou. Sabe, o Lula, a ideia do Lula, aquele mito, lembra o Barack falando, é o cara, já acabou, Lula, você já foi. Tá? Hoje nas pesquisas, acabou de sair aqui, Michele Bolsonaro ganha do Lula no segundo turno, enfim, o presidente vai ser o Bolsonaro, isso eu não tenho dúvida. Mas a ideia do Lula, aquela mentira toda, por isso que eles tentaram acabar com as redes sociais e concretizar a censura, que é óbvio, né? O jogo é muito mais pesado, o buraco é muito mais embaixo, né? Existem interesses no Brasil gigantescos e apesar do Flávio Dino, o Dr. Cláudio lembra, né, aquela reunião que o Flávio Dino disse, não, porque a internet não será mais desse jeito, porque aqui vai ter que prestar contas. Então, quer dizer, não conseguiram, era essa a intenção, inclusive, de reescrever o passado, mas... Ainda pretendem, né? Eles suspenderam o julgamento e ainda estão esperando o segundo para poder fazer isso. São tarados em cima disso para censurar e calar as pessoas. Mas essa onda que vem de direita conservadora no mundo, né? Principalmente capitaneada aí pela eleição do Trump nos Estados Unidos, agora não consegue, é muito difícil uma situação dessa. Então, quer dizer, o Lula acabou, o Lula morreu, é um descondenado, de acordo com o ex-procurador-geral da República, né, chefe de uma organização criminosa, das maiores organizações criminosas, aí a fala é minha, que nós tivemos no Brasil, infelizmente, que destruiu esse país, e eu espero profundamente que venha uma luz, tá? Bolsonaro, né, acho que acabou de pedir ajuda, de expor ao mundo que se não tiver uma atitude, se algo não acontecer nessa insanidade do judiciário, que o Brasil se transformará de vez numa república comunista, será entregue aí à esquerda. Lembrando o seguinte, o Brasil é tão grande, tão rico, tão importante na geopolítica global e na economia da América Latina, e o Brasil hoje está sendo disputado. O Lula está lá na China, entregando o Brasil para a China. O Lula e a esquerda ficaram desesperados do PL assumir a Comissão de Relações Exteriores, porque ela tem que passar por ela os 37 acordos bilaterais firmados entre Brasil e China, e ali podem aceitar ou derrubar os acordos, ou retardar os acordos, porque ali tem inúmeros acordos que são o que em 1808, na história do Brasil, nós tivemos o tratado que estabeleceu a abertura dos portos de Portugal às nações amigas, abertura dos portos do Brasil às nações amigas de Portugal. Nesse tratado lá, em 1808, os produtos estrangeiros que entravam no Brasil pagavam 24% de imposto. Os produtos portugueses que viessem entrar pagariam 17% de imposto. E os produtos ingleses que viessem entrar pagariam 16% de imposto. Então, historicamente, a gente fala que a partir da abertura dos portos,
e a elevação do Brasil a Reino Unido e Portugal, o Brasil, na prática, virou colônia da Inglaterra, porque Portugal teve que entregar. É isso que o Lula está buscando fazer agora, firmar em 2025 tratados que transformam o Brasil em colônia geopolítica da China. E o Brasil é tão poderoso e tão importante que tanto os Estados Unidos como os países europeus falam, isso não pode acontecer. Mas o Lula não faz isso sozinho. Ele faz isso apoiado por um sistema de corruptos, um sistema de pessoas com interesse nenhum no país e política e juridicamente apoiado por ministros do Supremo Tribunal Federal. Os Estados Unidos e a geopolítica global não costumam permitir uma aberração dessa, como teve a crise dos mísseis com Cuba e a União Soviética e Estados Unidos. Então, nós torcemos sim. O Lula politicamente já está destruído. A mídia com bilhões não vai conseguir salvá-lo, mas o poder hoje está na Suprema Corte, que rasga tudo que o Congresso faz, vira as costas para o povo e que nós temos que fazer mobilização social constante dentro do artigo 359 do Código Penal, inciso T. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.